Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui hoje falando um pouco sobre os 7 passos que nós podemos realizar dentro da nossa prática na harmonização facial para que você possa harmonizar de uma forma diferente. Vou esperar o pessoal entrar, mas a live de hoje vai ser uma live super interessante. Uma live que eu planejei para trazer um conhecimento para vocês bem diferenciado em relação às técnicas convencionais, às técnicas mais atuais que são utilizadas na harmonização facial e como vocês podem utilizar novos produtos, utilizar novas técnicas para harmonizar da forma correta. Então, vou esperar o pessoal entrar, mas eu quero ir já falando para vocês sobre alguns objetivos que eu tenho nessa live de hoje. É realmente trazer para vocês um conteúdo bem amarradinho, um conteúdo bem mais específico sobre quais são as reais técnicas que podem ser utilizadas hoje, utilizando uma base muito boa, utilizando uma base dos bioestimuladores de colágeno para trazer resultados mais eficazes na harmonização facial. Então, boa noite para quem está entrando. Michel, boa noite. Fique na live, você vai adorar a live de hoje. Cíntia, boa noite. O Carlos já está por aqui. A Ju também, Carol. Ótimo que vocês estão entrando. Eu queria pedir que quem está aqui e gosta desses conteúdos que estão sendo postados, encaminhe aí essa live para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, certo? Mas eu queria começar... Vou esperar algumas pessoas entrarem mais, mas eu vou tentar colocar aqui uma imagem que me chamou bastante atenção essa semana. E aí eu queria começar a falar sobre esses passos, queria começar a falar sobre as técnicas de harmonização facial, que hoje são mais utilizadas, os passos ideais para que seja feita uma boa harmonização facial através dessa imagem. Como vocês podem ver aqui, a Gabi Martins, que é a ex-BBB, ela fez uma harmonização facial na semana passada e isso gerou muitas críticas eu via no Instagram, quando eu entrava naquele conteúdo do Instagram, que é bem específico para as publicações que você mais assiste, as publicações que você mais vocês só me confirmem se a conexão para vocês está boa, se tá tudo certinho. Mas vou continuar, tá? Então, vejam aí esse post que eu printei. Esse é um post que eu printei, mas que muitas outras pessoas também já tinham feito posts. Muitos profissionais que eu sigo da harmonização facial já tinham falado sobre esse caso. E aí eu resolvi começar a live de hoje falando um pouquinho sobre os exageros que acontecem nas técnicas convencionais de harmonização facial, e no final dessa live a gente vai estar falando especificamente sobre técnicas mais específicas que podem aí trazer resultados mais satisfatórios quando você consegue fazer a boa utilização dos biomateriais, tá? Então, vamos lá. Vejam só, quando nós observamos uma face, existem alguns pontos estratégicos que devem ser observados. Existem algumas avaliações que devem ser feitas antes de você fazer uma escolha eficaz para realizar uma harmonização facial. Então, não é simplesmente realizar uma harmonização facial utilizando produtos convencionais, nas técnicas convencionais, que você irá trazer um resultado satisfatório para o seu paciente. Não é dessa forma. Então, eu não estou aqui para criticar em nenhum momento se ficou bom ou não a harmonização da Gabi Martins. O que é que eu estou querendo trazer aqui? Eu quero trazer um posicionamento que as próprias redes sociais e os próprios pacientes, as pessoas que são os nossos públicos-alvos, têm cada vez mais criticado a forma convencional, a forma natural que se tem feito a harmonização facial. Então, como vocês podem ver, ó, aqui nesse site foi colocado aqui: parem de fazer a harmonização, pelo amor de Deus. Isso me impactou muito quando eu vi esse conteúdo sendo postado, uma foto de antes e depois, e alguém falando parem de fazer a harmonização. Isso começou a me trazer uma ideia de que por que parar de fazer a harmonização? Será que a forma convencional que as pessoas têm feito a harmonização facial tem sido uma forma
que não está sendo bem aceita? Será que esse é o melhor caminho? E é por isso que eu venho aqui falar com vocês hoje sobre os 7 passos, os 7 segredos que eu posso contar para vocês que podem aí otimizar a carreira de vocês dentro da harmonização, mas principalmente que podem trazer uma harmonização facial de forma mais leve, sem exageros para os seus pacientes. E isso é uma coisa muito importante. E agora eu vou voltar aqui. Pronto. E aí eu quero falar que muitas pessoas ainda comentam, eu escuto muita gente falar, ontem a gente estava aqui em live e estávamos falando sobre isso, sobre o mercado da harmonização facial que parece estar saturado. Então, será que o mercado da harmonização facial está saturado? Na minha opinião, não. Eu falei sobre isso ontem também. A gente fala e ouve muito falar que existem muitos profissionais que estão fazendo harmonização e que cada vez mais esses profissionais estão saturando o mercado e daqui uns dias não vai ter mais paciente para ninguém. Eu não acho que isso é verdade. Se vocês forem avaliar na cidade de vocês quantas pessoas daquela população fizeram harmonização facial no ano de 2021, provavelmente menos de 5% da população foi fazer um serviço de harmonização. Então, isso quer dizer que o mercado não está saturado. O que está saturado talvez seja a forma de vender o procedimento, seja a forma de conexão entre os profissionais e os seus pacientes. Então, não existe isso de mercado saturado quando nós estamos trabalhando com a técnica correta, quando nós estamos trabalhando e fazendo o nosso trabalho da forma correta, tá? E aí, vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos e queria falar sobre eles porque cada vez mais a gente tem entendido que as técnicas convencionais, as técnicas de utilização dentro da harmonização, que utilizam os produtos básicos, como a toxina botulínica, o ácido hialurônico, eles são produtos sim que são utilizados na harmonização, mas existem hoje no mercado outros tipos de produtos que vão ofertar uma possibilidade diferenciada para quem está fazendo aquela harmonização facial, para aquele profissional. E existem métodos diferenciados, existem associações dessas técnicas que podem otimizar o teu resultado. Eu vou começar a citar situações práticas, situações que eu vivencio no meu consultório e que acabam sempre me chamando a atenção. E foi por isso que com o tempo eu pensei em desenvolver métodos diferentes, métodos que pudessem trazer um conhecimento mais especializado, tanto para os meus alunos quanto para os meus pacientes em relação a como eles poderiam progredir dentro da harmonização facial, utilizando bem produtos eficazes. Então vamos lá. Algumas situações me chamaram a atenção lá atrás, quando eu comecei na harmonização facial, quando eu comecei há 6 anos atrás a fazer estética. Eu vou contar para vocês uma história. As únicas coisas que a gente fazia dentro da harmonia da face de um paciente era fazer a utilização da toxina botulínica, o famoso Botox, e dos preenchedores com ácido hialurônico. Basicamente, esses produtos, o Botox e o preenchimento, eram os produtos que mais eram utilizados, eram os únicos, na verdade, produtos que eram utilizados. E chegava um momento em que o paciente chegava pra gente com uma pele envelhecida no consultório. E aí, quais são as consequências disso? Eu vou fazer uma live específica sobre o processo de envelhecimento cutâneo. Eu quero falar para vocês, destrinchar quais são os processos de envelhecimento. Eu quero destrinchar exatamente como nós podemos identificar na anatomia da face esse envelhecimento para tratá-lo da forma correta. Mas o que eu quero dizer é que na base prática, quando eu comecei, onde eu utilizava esses produtos como a toxina e o preenchimento apenas, eu comecei a perceber que aquele paciente que chegava com uma ruga do bigode chinês extremamente profunda, aquele paciente que chegava com um aprofundamento da região do zigomático, flacidez tecidual, era um paciente que muitas vezes eu fazia a toxina botulínica e o preenchimento e eu não tinha resultado eficaz. Porque eu não estava tratando aquele paciente de acordo com o seu grau de envelhecimento. Eu não estava conseguindo identificar na anamnese qual era a real necessidade daquele paciente. E aí as coisas erradas e as falhas começaram a acontecer no meu trabalho. E aí muita gente diz assim, mas os profissionais que já estão no mercado, eles não erram, eles nunca erraram. Gente, isso não é verdade.
As falhas, elas acontecem justamente para que nós possamos identificar como não fazê-las e como utilizar esses erros para fazer algo diferente. Como utilizar esses erros, muitas vezes cometidos pelos profissionais, para abordar o nosso conteúdo com o paciente no consultório de uma forma diferente. E foi a partir daí, a partir dessa necessidade de entender que os produtos convencionais, foi a partir dessa necessidade de observar que as técnicas que eu estava realizando, mesmo que associadas, não estavam tratando o que realmente eu precisava tratar nos pacientes que precisavam tratar o envelhecimento cutâneo, é que eu comecei a mudar o meu pensamento. Então aí já vai uma outra dica para vocês. A Mayara falou aqui que acredito que esteja saturado de profissionais que visam a harmonização como mudar a identidade e não literalmente harmonizar a face em si. Verdade, Mayara, eu concordo com você. Acho que na harmonização facial existem alguns posicionamentos, algumas condições controversas em relação ao que é a naturalidade do processo de harmonização facial. Então, vejam só, harmonizar na prática, quando você entende que não é apenas realizar um produto convencional, um botox e um preenchimento, harmonizar é trazer beleza, é deixar mais belo, é deixar mais natural, é tratar. Nós somos profissionais da área da biomedicina, farmácia, odontologia, medicina, que trabalham com saúde estética. E a saúde estética, ela está aí para ser melhorada. E quando a gente fala em saúde estética, a gente não fala só em modificar uma face. Eu estou falando em técnicas que sejam eficazes para tratar processos de disfunções dermatofisiológicas. Que disfunções são essas? O processo de envelhecimento, principalmente. Então, a consequência do processo de envelhecimento faz com que o nosso paciente ele saia da sua casa e venha até o consultório para que nós possamos melhorar aquilo que ele acha que não está tão legal, certo? Então, vejam só. Eu destrinchei, inclusive eu anotei aqui algumas coisas que podem trazer mais clareza para vocês em relação a isso. Então, na prática, eu comecei a perceber, poxa, o meu paciente chega no consultório, eu quero trazer uma técnica diferenciada, mas na época, há alguns anos atrás, acho que há 3, 4 anos atrás, a gente só trabalhava com toxina botulínica e preenchimento. A gente trabalhava pouquíssimo com os dos bioestimuladores e principalmente com produtos que estimulavam essa produção de colágeno, que estimulavam principalmente o rejuvenescimento desse paciente. E aí, quem tá aqui já poderia colocar quais são as técnicas que vocês utilizam na base, na prática, para fazer esse processo de estímulo do colágeno. O que é que vocês acham que pode estimular o colágeno do paciente? Raíza tá por aí, mandou um oi. Carla acabou de entrar, quero usar vocês. Jane acabou de entrar, pronto. Vou chamar agora, convocar, não saiam. Raíza, Jane, Carla, que são minhas alunas. Raíza, minha amiga, que vai vir fazer curso comigo. E eu quero que vocês falem aí, quais são as técnicas que, na mente de vocês, são técnicas que nós podemos utilizar na prática para fazer rejuvenescimento do paciente e harmonizar ao mesmo tempo. Que é essa a necessidade. Foi essa a necessidade que eu comecei a perceber. Os pacientes, eles chegavam no meu consultório e eu percebi que as técnicas que eu estava fazendo, por melhores que fossem, por mais completas que eu tentasse fazer, elas não conseguiam tratar a pele do paciente de dentro para fora. Para isso, eu vou falar um pouquinho dos materiais. Eu tô esperando vocês falarem. Maria colocou aqui. Maria Bezerra, tudo bem, Maria? Saudade de você. Ela colocou aqui os bioestimuladores de colágeno e é exatamente isso. Entrou aqui o Dr. Sueldo agora. Sueldo, fica aí na live que eu vou precisar de você para dar algumas dicas aí pra galera. Você que já é um profissional expert aí na área da harmonização. Um prazer ter você aqui também. E aí, vejam só. Na prática, eu comecei a entender que vou usar o primeiro exemplo do primeiro produto que pode ser utilizado. Raíza colocou aqui que só sabe os bioestimuladores, então já sabe muito, porque os bioestimuladores, eles são produtos excelentes, fantásticos, para fazer vários tipos de procedimentos que podem ser associados dentro da harmonização e gerar resultados satisfatórios. Na prática, o que é que acontece, gente? Eu tenho aqui, eu vou elencar para vocês os primeiros produtos que a gente começou a utilizar na harmonização facial e por isso
Porque hoje, quem trabalha apenas com esses produtos e trabalha com esses produtos em excesso, muitas vezes é criticado, é cancelado na internet, enfim, nos comentários, por causa dos exageros que são feitos dentro dos processos de harmonização, certo? Mas eu vou falar dos biomateriais, dos produtos em si, para que vocês possam entender o porquê que eu resolvi fazer essa live, falando sobre 7 passos que podem otimizar a sua harmonização facial, fazendo a boa utilização de produtos para rejuvenescimento, para que você possa utilizar bem um bioestimulador de colágeno dentro da sua harmonização, certo? Então, o primeiro produto que eu vou falar aqui para vocês é a toxina botulínica. A toxina botulínica, o famoso Botox, desde que eu comecei lá na minha pós-graduação, era o biomaterial que a gente mais sabia que era utilizado na harmonização. A toxina botulínica, o Botox, meu Deus, todo mundo, todos os pacientes no início, quando eu comecei, você vai fazer a aplicação de Botox? Não, porque o Botox é vida. Realmente, eu concordo, o Botox é vida. A aplicação de toxina é indispensável. Eu faço em mim a cada 6 meses para manter aí o meu rejuvenescimento. E é maravilhoso. Eu amo fazer toxina em mim e amo fazer nos meus pacientes. Porém, se você me perguntar, Geis, toxina botulínica faz rejuvenescimento cutâneo na pele do paciente? Não. Então, é essa mudança de pensamento que eu quero trazer para vocês agora. Nem sempre as técnicas convencionais, os produtos convencionais, eles vão fazer o que é o nosso objetivo a longo prazo. Eu não estou falando de técnicas de harmonização que são realizadas a curto prazo. Técnicas de harmonização facial que são realizadas para trazer um resultado de 6 meses. Eu estou falando de técnicas eficazes que podem fazer tratamentos eficazes de forma progressiva para os nossos pacientes. Então, eu falei do primeiro produto, a toxina botulínica, e falei que a toxina botulínica, como base, ela vai fazer o processo de bloqueio, de paralisação das rugas chamadas de dinâmicas. Quais são as rugas dinâmicas? Aquelas rugas que estão ligadas ao movimento. Então, ó, eu tenho aqui, eu tô fazendo uma cara de brava, eu estou assustada. Eu fechei o olho bem forte, eu dei um sorriso, ó. O que é que acontece? Essas rugas de movimento, essas rugas ocasionadas pela movimentação da musculatura da face, elas podem sim influenciar na formação de rugas, que podem permanecer por mais tempo no meu corpo, no meu rosto, e essas rugas, elas vão estar tendenciando um processo talvez de envelhecimento ou um processo de alteração e de modificação daquela pele. Então, a toxina botulínica, ela vai ser escolhida como prioridade para o tratamento dessas rugas dinâmicas. Aí agora eu vou falar sobre um outro produto que eu utilizava lá atrás e ainda utilizo no consultório, porém é um produto que tem perdido o mercado cada vez mais para outros tipos de produtos que realmente tratam a pele. Eu falei que a toxina não trata o processo de envelhecimento diretamente, porque ela não é uma substância que estimula colágeno diretamente. Mas eu vou falar sobre isso também lá no final da live, sobre todo o passo a passo necessário, para que vocês entendam tudo que eu tô falando bem mastigadinho em 7 passos. Eu vou falar do ácido hialurônico. O ácido hialurônico também é uma substância que por muito tempo foi utilizada na harmonização, ainda hoje é muito utilizada como preenchimento. Então, as rugas, quando elas passam da sua fase de dinamicidade, da sua fase de alteração muscular, ela mudou aquele aspecto que estava apenas aparecendo quando o paciente fazia movimento e ela começa a ser transferida para um tipo de ruga que está lá sempre quando o paciente está dormindo, sorrindo, sem fazer nenhum movimento, aquela ruga está marcando aquela região. Quais são essas rugas? Principalmente as rugas da região do sulco nasogeniano, as rugas que estão surgindo aqui, ó, na região e área conhecida como jaws, linha de marionete. Com o tempo, nós vamos perdendo os coxins gordurosos da pele, nós vamos perdendo a densidade de estrutura óssea e o nosso corpo está se modificando. Essas rugas que eram dinâmicas, ligadas ao movimento, elas começam a ser classificadas como rugas estáticas. Beleza.
O ácido hialurônico, que é uma molécula que nós temos no nosso corpo, o ácido hialurônico é um gel de ácido hialurônico que é aplicado na região onde eu tenho uma ruga estática, e o objetivo lá atrás era o quê? Fazer o processo de preenchimento, diminuir a ruga que estava acontecendo naquela região. E essa diminuição ocasionava uma visualização de uma harmonização. Ou seja, a gente consegue fazer uma harmonização, a gente consegue fazer uma volumização da pele utilizando o ácido hialurônico para fazer o processo de modificação, de melhora de volume. Mas falando sobre biomaterial, e a gente também vai fazer uma live aqui só sobre esses materiais, eu quero falar sobre a farmacologia desses materiais, porque muitas vezes a galera não utiliza o produto correto simplesmente porque não conhece. Não conhece o biomaterial, não conhece qual a sua real funcionalidade e muitas vezes são geradas dúvidas em relação ao que é interessante de cada tipo de produto. Então, o ácido hialurônico, ele não é um produto naturalmente, a molécula do ácido hialurônico não é diretamente uma molécula classificada como bioestimuladora de colágeno. E aí vocês podem se perguntar, mas Geise, durante a vida inteira eu sabia e eu entendia que o ácido hialurônico ele era utilizado para o processo de rejuvenescimento cutâneo. É claro que se eu tenho uma ruga profunda, eu tenho uma região que está aí aparentando estar envelhecida, uma ruga que está proeminente na região de face. Se eu coloco um produto que aumenta a densidade do tecido, um produto que volumiza a região, é óbvio que a pessoa vai aparentar estar mais jovem. Isso é uma coisa óbvia. Mas a molécula do ácido hialurônico em si não é uma molécula que faz o processo de estímulo do colágeno. E aí começam as controvérsias em relação a, será que quando eu utilizo como base o ácido hialurônico em si, eu consigo ter resultados eficazes no rejuvenescimento? Mais ou menos. Qualquer produto que seja injetado na pele, seja ele através de uma agulha ou de uma microcânula, ele irá estimular colágeno. Porque eu estou gerando um trauma na pele, eu estou gerando uma injúria e essa injúria vai gerar um processo em consequência de produção de colágeno. Mas é um processo em consequência muito curto, muito pequeno. E a partir disso, lá atrás, quando chegavam no consultório pacientes que precisavam rejuvenescer, qual era a nossa escolha? Aplicar fios de sustentação. Os fios de sustentação são moléculas, são estruturas estimuladoras de colágeno que, de alguma forma, além de realizarem a atração do tecido, além de realizarem um impulsionamento do tecido, também irá fazer o processo de estímulo de colágeno. Beleza. Só que, com o passar do tempo, quando os pacientes começaram a ter necessidades reais em relação ao processo de estímulo do colágeno de forma eficaz dentro da harmonização, foi que começou-se a ser falado sobre os produtos bioestimuladores, sobre os produtos estimuladores de colágeno que podem ser utilizados na prática para fazer processos de rejuvenescimento. Então, eu sempre falo que você só vai conseguir rejuvenescer o seu paciente, você só vai conseguir trazer resultados eficazes de rejuvenescimento se você souber trabalhar com os bioestimuladores. Exceto isso, se você não consegue fazer isso dessa forma, infelizmente, eu vou dizer para vocês, o que é que vai acontecer? Você vai harmonizar, você vai utilizar excesso de produto, principalmente de ácido hialurônico, e vai gerar resultados, entre aspas, não tão naturais, não tão leves e não estará tratando diretamente a pele do seu paciente. Então, os produtos bioestimuladores, vou falar de uma forma geral sobre esses biomateriais, sobre quais são esses produtos. No final dessa live eu vou contar os 7 passos, então quem tá aqui agora e quer enviar essa live aqui no aviãozinho para pessoas que estudam com vocês, para profissionais que querem saber um pouco sobre métodos inovadores, que utilizam pouco produto no local correto, manda essa live para que as pessoas possam assistir pelo menos o finalzinho, tá? Eu vou aqui, anotei os 7 passos e vou descrever 7 passos que podem aí trazer benefícios para sua harmonização facial de forma natural, certo? E aí, vejam só,
Quando a gente fala do produto bioestimulador, eu estou falando de produtos, de biomateriais, de moléculas que dentro da pele podem estimular a produção de colágeno através da sua própria naturalidade de produção sintética. Ou seja, eu estou falando de produtos como, exemplo, a policaprolactona, que é o produto que vai estar presente no produto final Elancê, que nós utilizamos como um bioestimulador de colágeno. Eu tenho também a molécula do ácido L-polilático, que é encontrado hoje no mercado em 2 formulações comerciais, no Sculptra e também no Renova Eleva, que são 2 tipos de produtos à base de um bioestimulador, que é o ácido L-polilático, e a substância conhecida como hidroxiapatita de cálcio. Minha hidroxiapatita, o meu gato, que eu coloquei o nome de hidroxiapatita, ele estava por aqui andando agora, ele estava miando, não sei se alguém escutou. Mas essa é a substância que pra mim, eu faço coração pra ela, é a que eu mais gosto, é a substância que para mim é eficaz, é uma substância que realmente eu consigo observar resultados muito bons e tem um bom custo-benefício. Então, essas 3 substâncias, policaprolactona, hidroxiapatita e ácido L-polilático, são 3 substâncias que podem ser classificadas como substâncias rejuvenescedoras. Por quê? Essas substâncias em si, dentro da harmonização, podem trazer um diferencial. Porque, por exemplo, eu posso utilizar um hidroxiapatita de cálcio na região de mandíbula, mento e malar, para fazer estímulo do colágeno, mas ao mesmo tempo gerar volume na pele. E lembra que eu falei que o ácido hialurônico, a intenção dele lá atrás era gerar volume para diminuir o aspecto envelhecido da pele. Só que dessa forma, quando eu utilizo a substância correta, no passo a passo correto, eu consigo fazer a minha harmonização de uma forma leve, natural e que estimula colágeno. Aí eu vou contar uma coisinha pra vocês. Algumas perguntas foram feitas aqui em relação, até Sueldo falou, sobre o microagulhamento. É isso que eu vou falar. Para que você consiga efetivamente estimular colágeno numa pele, não obrigatoriamente você precisa utilizar esses bioestimuladores, tá? Então, eu vou falar pra vocês sobre um passo a passo agora. A gente tá chegando em meia hora de live. Então, nessa meia hora, agora, eu quero que vocês peguem um caderno, quero que vocês peguem uma caneta, ou então anotem em um outro celular os 7 passos que eu quero falar para vocês. Esses 7 passos, eles podem trazer resultados muito diferenciais quando você domina cada passo desse. Só que, para que o método dê certo, para que vocês consigam fazer o método de forma eficaz, para que vocês consigam gerar um método que realmente gere resultado, você precisa dominar todos esses 7 passos. Quando você entender esses 7 passos, você com certeza vai entender muito melhor sobre o que você faz na harmonização, sobre o que é uma harmonização facial natural. E aí, Iracema falou, doutora, pode repetir os 3 rejuvenescedores? Então, quem não anotou, anota aí. Os 3 rejuvenescedores, os 3 produtos que hoje, na prática, nós mais utilizamos como biomateriais para estímulo do colágeno são a policaprolactona, na formulação do Elancê, o ácido L-polilático, no caso do Sculptra e do Renova Eleva, que seriam 2 produtos comerciais que nós, na prática, utilizamos no consultório para rejuvenescer. E o outro produto que eu falei é a hidroxiapatita de cálcio, que no mercado vão existir aí vários tipos de empresas, farmácias de manipulação que fazem a comercialização. Por muito tempo foi conhecido como Radiesse, agora nós temos o Renova Diamond, temos a empresa Victalab, temos a empresa PHD. Existem várias empresas aí de manipulação que fazem esse produto para comercialização e utilização eficaz no consultório. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre os 7 passos. 7 passos que vocês podem cumprir, 7 passos que vocês podem aí ter nos seus consultórios para manter bem os seus processos de harmonização facial de forma eficaz. Gente, prestem atenção, vou puxar a orelha de vocês igual eu puxo nos alunos quando eu estou fazendo aula na sala de aula. Eu já falei 2 vezes. Às vezes, vou pegar pesado agora, às vezes no mercado não dá pra você pedir uma repetição na 3ª vez. Senão o mercado vai dizer, a 3ª vez você tá errando? Não, você vai errar 1 vez, 2, 3 não. Mas vou repetir
para dar a lição de moral e não para vocês não deixarem de anotar nas próximas vezes, já começarem a live, ó, com caderninho, papel e caneta na mão para anotar tudo que eu tô falando. Substâncias, policaprolactona, ácido L-polilático e hidroxiapatita de cálcio. São as 3 substâncias que podem ser utilizadas para rejuvenescimento no consultório, tá? Mas existem outros tipos de rejuvenescimentos, existem outras técnicas que, de forma combinada, podem trazer resultados satisfatórios no tratamento do envelhecimento cutâneo do paciente. Então, eu vou falar agora sobre os 7 passos, que é o intuito dessa live. Eu quero falar sobre... Eu iniciei essa live falando sobre o caso da Gabi Martins. Vou colocar aqui de novo para quem tá e quem não pegou o início. Eu comecei essa live falando exatamente sobre isso aí. Eu vi postagens e publicações na semana passada que falavam exatamente sobre isso. Parem de fazer harmonização facial, pelo amor de Deus. E isso me preocupou muito, principalmente por causa das temáticas relacionadas aos exageros que podem acontecer e que têm acontecido na harmonização facial. E hoje eu tô aqui para falar sobre um caminho totalmente diferente. Um caminho onde nós iremos retratar, nós iremos falar sobre um passo a passo ideal para consegui. Pronto, voltei. Então, eu vou falar sobre o primeiro passo. Eu anotei aqui o primeiro passo, o domínio da anatomia. Muita gente diz assim, Geise, eu tenho medo de realizar harmonização, Geise, eu tenho medo de usar preenchedor, eu tenho medo de utilizar bioestimulador. O seu medo, ele acontece simplesmente porque certeza você não conhece bem sobre a anatomia da região que você está trabalhando. Então, o conhecimento sobre a anatomia, sobre os nervos da face, sobre as artérias e veias que estão passando na face, o conhecimento da musculatura da face que você está trabalhando vai ser um diferencial para você na prática. Porque se você conhece sobre a anatomia da região, se você conhece exatamente tudo que pode dar errado, é como você caminhar em um terreno minado, mas você sabe que existe uma sinalização dos lugares onde você não pode pisar. Então, a nossa face é um terreno minado. A nossa face é um terreno que está aí repleto de várias coisas que podem explodir a qualquer momento. Mas se você conhece o caminho onde você pode percorrer, quais são os atalhos que você pode pegar para chegar no seu destino final, com certeza você vai conseguir passar com mais segurança, você vai conseguir passar com mais clareza. Então, o primeiro passo para que você consiga realmente realizar uma harmonização facial de forma natural, a primeira coisa, conhecer a anatomia. Quando você conhece a anatomia, você acaba realizando a sua harmonização, você acaba realizando a sua técnica de forma, além de eficaz, mais segura. O segundo passo é a cefalometria. Para quem não sabe o que é cefalometria, é uma área dentro da harmonização facial, onde nós fazemos um estudo especializado dos tipos faciais. Se eu for fazer uma análise de cada um de vocês aqui, com certeza vocês terão formatos de rostos diferentes, vocês terão posicionamentos musculares diferentes, vocês terão posicionamentos arteriais diferentes. E cada um desses posicionamentos, cada um desses tipos de faces, cada um desses processos de envelhecimentos que estão acontecendo com cada um de nós, acontece de forma específica. Vocês precisam aprender a observar na pele, observar na estrutura da face do paciente quais são as necessidades dele de acordo com a sua estrutura óssea, de acordo com a sua estrutura de padrão. E principalmente quem é da área da odontologia, a gente começa a entender que lá na odonto, muitos profissionais já trabalham com isso há muito tempo na ortodontia. Então, sabe aquelas pessoas que precisam obrigatoriamente utilizar aparelho porque a região de maxila ela é muito proeminente? Então, isso é classificado na ortodontia como padrão facial 2.
Existem algumas outras pessoas que precisam se submeterem a processos cirúrgicos de correção da região mandibular, porque são pacientes classificados na ortodontia como classe 3, são aqueles pacientes que precisam fazer aquela cirurgia chamada de ortognática. Então tá dando para entender que cada pessoa vai ter um padrão facial diferente, uma necessidade diferente, e você só vai conseguir realizar bem um protocolo de harmonização sem exagero se você conhece a anatomia do paciente e você sabe identificar quais são os tipos faciais que esse paciente apresenta para você. Beleza, então eu falei do ponto 1, falei do ponto 2, agora eu vou citar aqui o ponto 3. A classificação do processo de envelhecimento. E aí você precisa entender quais são os fatores que estão influenciando para esse processo de envelhecimento do paciente. Então, a gente envelhece só na pele? Então, é só perda de colágeno que acontece na minha pele, por isso que eu estou envelhecendo? Não. Esse processo de envelhecimento, ele vai acontecer não apenas por um processo de perda de colágeno, mas além do colágeno, existem perdas de estruturação óssea, existem perdas de coxins de gordura que sustentam a nossa face. E com esse processo de envelhecimento, essas estruturas elas vão cair, elas vão ser perdidas. E aí o que é que acontece? No fim da história, eu começo a envelhecer e ter consequências disso por causa da decorrência do processo de envelhecimento, certo? Então, conhecer as etapas do processo de envelhecimento e saber na anamnese identificar qual é o grau de envelhecimento que aquele paciente apresenta quando ele está com você, quando você está fechando o protocolo dele, isso vai ser um fator determinante para que você consiga fechar bem um protocolo de harmonização facial através de um método eficaz sem exagero, certo? O quarto passo que eu coloquei aqui para vocês foi conhecer sobre os produtos. Eu fiz uma abordagem geral sobre toxina botulínica, sobre o que é ácido hialurônico e sobre os bioestimuladores. Nós podemos, na prática, utilizar todos eles juntos. Então, eu não estou dizendo que o ácido hialurônico ele é melhor ou pior. Eu estou dizendo que para a indicação dos pacientes que hoje nos procuram no consultório, para a indicação de pacientes que precisam rejuvenescer a sua face, a utilização de produtos convencionais podem não ser uma boa opção. Então, quais são as opções ideais? A opção primeiro que você domina. Eu sempre digo que a técnica ideal é a técnica que você domina ela. É a técnica que você sabe fazer o procedimento do início ao fim e você sabe resolver a intercorrência que ela pode gerar. Se você sabe tudo isso, você sabe a técnica ideal. Então, conhecer sobre os produtos, saber sobre a diferença entre uma toxina e um preenchimento, sobre um preenchimento e os vários tipos de bioestimuladores, sobre o que é que um fio de sustentação faz e o que é que um bioestimulador faz. Quando você começa a entender a farmacologia desses produtos, a absorção que acontece de cada um desses produtos na pele, você automaticamente começa a entender que saber associar, saber montar protocolos combinados podem trazer resultados mais satisfatórios. Então, esse aqui foi o quarto passo que eu coloquei do passo a passo dos 7 para você fazer uma harmonização sem exageros, certo? E aí eu coloquei como ponto 5 a forma de aplicação. Aí vem um ponto de questionamento de muita gente. Geise, qual é a melhor técnica de injeção de um produto? Eu volto a bater na tecla. A melhor técnica de injeção vai ser a técnica que você domina. A técnica de injeção ideal, seja ela com agulha, seja ela com cânula, vai ser a técnica onde você sabe resolver a intercorrência que você está trabalhando. Então, eu, por exemplo, no consultório, gosto muito de trabalhar com técnicas chamadas de técnicas periosteais, técnicas onde eu faço a deposição do produto, a depender do produto, a nível ósseo, para fazer reestruturação facial. Porque o meu intuito no consultório não é apenas colocar 10, 15 ml no rosto do paciente e fazer uma desarmonização, mudar a face do paciente. O meu intuito é melhorar o seu rejuvenescimento, é trabalhar com técnicas que possam ajudar nas deficiências do processo de envelhecimento. Então,
Eu gosto muito de trabalhar com técnicas com agulha, mas existem alguns bioestimuladores, existem alguns tipos de produtos que, obrigatoriamente, eu vou ter resultados melhores quando eu faço a aplicação deles com microcânula, por exemplo. Então, eu preciso entender quais são essas diferenças, quais são as formas de aplicação que eu posso fazer para cada paciente. Eu sempre digo que se você utiliza sempre o mesmo método de aplicação, se você utiliza sempre o mesmo método para fazer o seu resultado com o paciente, em algum momento você vai falhar, porque você se ligou e se conectou diretamente a um método e não à necessidade do paciente que você está atendendo. Então, o nosso atendimento ele precisa ser especializado. Então, ó, para quem chegou agora ou para quem tá meio perdido, nós estamos agora fazendo uma determinação de 7 passos. 7 passos que vão ajudar vocês a fazerem uma harmonização facial sem exageros, utilizando produtos corretos, utilizando os bioestimuladores de colágeno e fazendo processos eficazes de rejuvenescimento. Então, até agora eu falei do ponto 1, domínio da anatomia. Ponto 2, a avaliação cefalométrica, a avaliação facial dos tipos e padrões faciais que o nosso paciente apresenta para que eu possa indicar a técnica correta. O terceiro passo, a avaliação do grau de envelhecimento cutâneo do paciente. Quais são os fatores que levaram a esse envelhecimento? O passo 4, os produtos que são utilizados e o passo 5, a forma de aplicação. Agora vamos para o passo 6. Eu sempre gosto de falar que nem sempre aquilo que é colocado em excesso, aquilo que é muito, traz resultados mais satisfatórios. Não é assim. Às vezes, quem aí gosta de cozinhar, eu não sou muito boa na cozinha, não. Eu confesso pra vocês que eu enrolo, faço um macarrão de vez em quando, faço algumas coisas aí de vez em quando, pra que eu consiga me virar, porque eu nem sempre tenho alguém pra cozinhar pra mim, na maioria das vezes eu não tenho, mas na prática, às vezes, naquele prato, o que dá o toque especial não é você colocar muito tempero, é você colocar o tempero correto, é você colocar a quantidade correta. E eu sempre falo que na harmonização facial, a utilização correta dos produtos farmacêuticos, dos produtos manipulados, eles vão trazer resultados melhores. Quando eu consigo dar aquele toque do chefe. Sabe aquela pimentinha que a gente coloca lá no finalzinho do prato para dar aquele sabor especial? Pronto. É isso que a gente precisa fazer na harmonização. Eu gosto de dizer que as quantidades, elas vão depender muito, principalmente da avaliação que você faz no paciente. Quantos ml de hidroxiapatita de cálcio eu vou utilizar em uma face? Quantos ml de ácido hialurônico eu vou utilizar em uma mesma sessão? Eu sempre gosto de falar que o menos é mais. E, inclusive, esse é o nome do método que eu idealizei e é o método que eu hoje tenho vendido no meu consultório. Por que eu falo desse método? Porque eu comecei a entender que não adianta usar 15 ml de ácido hialurônico em uma pele envelhecida. Esse ácido, ele vai, em algum momento, precisar de um local para se posicionar na pele. Ele vai sair migrando de um lugar para o outro. E 1 mês, 2 meses depois, eu vou ter uma pele que foi feita a harmonização. Eu vou ter uma pele que tem produto em excesso, mas uma pele onde o produto desceu, onde o produto migrou, ele se localizou na área de jaws, por exemplo, e deixou a pele do paciente continuando a ser envelhecida, porém com um aspecto de harmonização. E aí eu começo a entender que essas quantidades, elas vão depender muito do objetivo que você tem. E aí eu vou usar uma analogia para que vocês possam entender. Eu sempre gosto de utilizar em sala de aula e quando eu estou explicando sobre esse tema, essa analogia, porque ela é muito legal de entender. Imagine que agora vocês estarão construindo uma casa. E nessa casa, vocês pegaram essa casa do zero. Terreno bagunçado, vocês vão precisar fazer toda a estrutura de base do terreno. E vai chegar lá o tijolo, o cimento, a galera vai começar, os pedreiros vão começar a todo vapor, começar tijolo por tijolo. Depois disso, vocês precisarão de alicerce para subir esse tijolo, subir a laje, colocar as telhas e firmar a estrutura. Depois dessa estrutura, aí vem toda a parte que para mim é a parte mais pesada de uma construção, os acabamentos. Então vai vir o pintor, vai colocar lá na parede uma massa corrida, depois ele vai pintar, ele vai talvez
indicar um produto especial para proteger aquela parede contra as infiltrações. Vai chegar um momento em que você vai ter terminado tudo isso e você vai naquelas lojas de materiais aí, de venda de casa, né? Essas lojas de decoração. Você vai lá e vai comprar um quadro, um sofá, um jarro que vai decorar a sua casa. Se a gente utilizar isso como exemplo, quem é que fortifica a nossa harmonização? Quem é a nossa base? Quem é a nossa estrutura? A nossa base, a nossa estrutura são os bioestimuladores de colágeno. Os produtos bioestimuladores, eles vão preparar o terreno para que nós possamos colocar a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? É colocar toxina botulínica, é colocar um preenchedor no lábio, é fazer um preenchimento para dar mais volume em uma área que você já tratou com um bioestimulador. Mas se você inverte, você começa a sua harmonização utilizando no seu passo a passo uma toxina botulínica e um preenchedor em uma pele que está envelhecida e precisava de um bioestimulador, você está revertendo tudo. E aí o que é que vai acontecer? Vai chegar o momento em que o seu paciente, ele vai falar assim, poxa, eu investi, eu gastei na minha harmonização, ficou muito legal, gostei do meu resultado de antes e depois, mas minha pele continua envelhecida. E esse paciente, em algum momento, ele vai buscar de você uma alternativa de rejuvenescimento. E por que não fazer isso quando o paciente chega no seu consultório? Por que não fazer isso através de um método ideal de passo a passo? Jane falou aqui, igual a pele de Wanda, que é a sogra dela. Exatamente isso. Eu sempre gosto de bater na tecla, então tá ela aqui, que eu já atendi alguém da família dela e ela sabe exatamente que eu trabalho dessa forma. Então, quando o paciente chega pra mim, eu vou dizer pra ele, ó, você pode fazer um preenchimento, você pode fazer uma toxina botulínica, mas eu vou estar tratando apenas a cerejinha do bolo. E eu não vou estar dando toda a estrutura que você precisa para realmente ter uma pele bonita, para realmente ter uma pele com eficácia dentro do seu processo de harmonização. Então, dá para entender que é muito mais do que apenas realizar uma técnica que traz um resultado imediato. Então, eu estou falando de técnicas progressivas, de técnicas com resultados mais duradouros e prolongados, que são técnicas através de métodos sem exageros. Então, quando a gente começa a trabalhar com um bioestimulador, quando a gente começa a trabalhar com produtos que podem aí trazer resultados mais satisfatórios no rejuvenescimento, eu começo a compreender que os resultados que eu gero são resultados onde o colágeno tipo 1 e tipo 3 produzido com aquele paciente é um colágeno que vai ser duradouro. Esse colágeno ele vai estar ali na pele por um período de 1, 2, 3 anos. Então, eu estou gerando resultados prolongados. E aí, o paciente pode até dizer, mas é mais barato fazer ácido hialurônico. Nem sempre. Porque o ácido hialurônico, ele vai ter uma durabilidade ali de no máximo 12 meses na pele. E ele não vai estar estimulando o colágeno diretamente. No outro ano, a pessoa vai precisar fazer aquela alta quantidade de ácido hialurônico e ela nunca vai tratar a pele dela. Mas quando eu consigo trabalhar bem com um bioestimulador, imagine que os resultados gerados disso são resultados que, por 1, 2 anos, eles estarão agindo na pele. Então, eu estou ajudando no processo constante de rejuvenescimento. Esse seria o 6º passo. O 7º passo é o passo do tempo e da combinação das técnicas. O tempo, para esse tipo de método, é inimigo da perfeição. Eu sempre digo para os meus pacientes que não adianta eles estarem pensando que eu vou dar um resultado com o uso de bioestimulador em uma sessão com 15 dias. Porque isso não vai acontecer. Um bioestimulador, ao ser aplicado na pele, ele vai requerer um tempo diferente, um tempo específico para gerar o seu resultado. E que resultado é esse? O resultado de produção de colágeno. Então, o que é que acontece? Eu sempre gosto de falar a diferença entre o uso dos bioestimuladores e o uso dos produtos convencionais. Por quê? Com o uso de uma toxina botulínica, o que é que acontece? Eu fiz a aplicação do Botox no meu paciente, o paciente saiu feliz da vida, 15 dias depois ele está com o resultado totalmente completo, com o resultado totalmente satisfeito, ele conseguiu fazer a paralisação da ruga da musculatura dinâmica da face, ficou ótimo, excelente. 6 meses depois, e eu tô sendo bem generosa em falar em 6 meses, porque geralmente, antes desses 6 meses,
os resultados com toxina já vão todo embora. O que é que vai acontecer? O paciente ele vai precisar fazer uma nova aplicação de toxina. Quando eu falo em preenchimento, estou falando da mesma coisa. Com o tempo, o preenchimento ele vai embora, ele vai ser absorvido pela pele e ele vai gerar pouca estruturação de colágeno. Mas quando eu utilizo um bioestimulador, e aí a Estela falou aqui, Geise, os bioestimuladores são os fios são produtos bioestimuladores, tá? Mas hoje em dia, no mercado, nós temos utilizado outros tipos de bioestimuladores, como os que eu já citei aqui, policaprolactona, hidroxiapatita, ácido L-polilático, mas os fios em si também são considerados produtos bioestimuladores, materiais e estimuladores de colágeno, certo? Jana pediu para que eu repetisse o ponto 6. O ponto 6 seriam as quantidades, onde eu usei a analogia das quantidades e dos tipos de produtos e do bolo, onde eu preciso fazer uma boa base do bolo e a cereja do bolo. A cereja do bolo seria a toxina botulínica e os preenchedores. A base do bolo, os bioestimuladores de colágeno, certo? E aí sobre o tempo, né? Agora o último passo, sétimo passo, o tempo. Paciente que faz uso de bioestimulador é um paciente que precisa entender que os resultados que ele vai ter são resultados progressivos, são resultados que não acontecem de um dia para o outro, são resultados que ele precisa ter paciência. E aí quando chega um paciente para mim e diz assim, Geise, eu quero fazer uma técnica no seu método menos é mais. E aí eu sempre digo assim, você tem pressa? Porque eu não trabalho com pressa. Então, um resultado onde você está trabalhando com um protocolo realmente eficaz, ele vai começar a aparecer 1 a 2 meses depois das primeiras aplicações. Que os produtos bioestimuladores, eles geram esse resultado, né? A gente aplica ele com o tempo. Nos 15 dias após, esse bioestimulador ele vai sendo absorvido pela pele e depois desse período de tempo, esse processo inflamatório vai gerando produção de colágeno progressiva. No caso do ácido hialurônico, o que é que acontece? O ácido, ele vem aqui, ó. Eu apliquei, ele aumentou o volume da pele, porém ele só tende a cair. Então, é essa a diferença, são curvas diferentes. Enquanto um produto, ele está em declínio, o produto bioestimulador, ele faz isso na pele. Então, enquanto um desce, o outro sobe. Não existe compatibilidade de ideias entre o uso de um bioestimulador e o uso de um ácido hialurônico. Mas os dois podem ser complementares dentro da sua harmonização. Então, é isso que eu coloquei aqui para vocês. O tempo, onde você precisa esclarecer para o seu paciente qual é o tempo de resposta para cada técnica, qual é o tempo que você estará trabalhando com a resposta dentro do seu método e, principalmente, você entender que existem técnicas que podem ser feitas de forma combinada e que podem trazer resultados satisfatórios. Eu vou só usar como exemplo porque vai ter outra live e nessa outra live eu vou só falar sobre as técnicas combinadas que vocês podem utilizar no método passo a passo para bioestimular e harmonizar. Mas eu vou citar aqui alguns exemplos. Exemplo, microagulhamento. Exemplos, peelings mais médios ou profundos, como um exemplo, um peeling que eu gosto muito, o ácido tricloracético, ATA. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ATA também. Eu quero falar que dentro do meu método, eu não utilizo apenas os bioestimuladores base. Então, eu adequo dentro do meu método a necessidade do paciente com várias técnicas. Eu uno técnicas para estimular colágeno, para dar resultados progressivos. Então, através desses 7 passos que eu falei para vocês, eu consigo efetivamente trazer resultados mais satisfatórios. Eu consigo trazer resultados mais específicos dentro da minha harmonização, só que trabalhando de uma forma natural, trabalhando com a naturalidade do rosto do paciente. Então, eu realmente não gosto de trabalhar com o tipo de harmonização que hoje tem sido criticada, que é o tipo de harmonização que faz exageros. Porque essa harmonização, além de estar entrando cada vez mais em desuso dentro da harmonização facial, ela pode causar várias intercorrências que muitas vezes trarão problemas e dores de cabeça para o profissional que a está realizando. E aí, Jane perguntou aqui, antes da toxina, pode ser feito um microagulhamento? Pode não, deve. Você pode fazer um microagulhamento antes da toxina, você pode fazer uma técnica de peeling químico, você pode fazer uma técnica de skin buster, de hidratação da pele.
No meu consultório, o paciente, antes de harmonizar, ele precisa obrigatoriamente passar por um protocolo de estimulação de colágeno. E a escolha do produto, da técnica que eu vou estar utilizando para fazer esse estímulo, vai depender muito do orçamento que o paciente se planejou para gastar comigo. Então, eu não sou o tipo de profissional que só dou resultado para o paciente se ele puder gastar 5 mil reais, 10 mil reais comigo. Não funciona dessa forma no meu consultório. Eu dou resultado para o meu paciente com o que ele pode pagar, com o que eu tenho em mãos. Só que, claro, quando eu comparo um peeling mais profundo com um bioestimulador injetável, quando eu vier conseguir gerar uma resposta utilizando peelings químicos para fazer estímulo do colágeno, eu vou passar uma vida inteira fazendo isso e eu não vou conseguir ter uma equidade de comparação. Mas o que eu não posso deixar é que o paciente saia do meu consultório sem fazer o meu método, sem fazer o método de rejuvenescimento dentro da harmonização, simplesmente porque ele não pode pagar um bioestimulador. Então, eu vou indicar para ele um microagulhamento, eu vou indicar para ele um peeling químico, eu vou indicar para ele uma outra técnica, contanto que ele esteja ciente que ele não vai ter um resultado 100% eficaz. Mas eu estou cumprindo o passo a passo do meu método, que não é um método fechado, não é um método engessado, é um método que vai possibilitar vários tipos de indicações, vários tipos de combinações de técnicas para rejuvenescer. Então, o intuito da harmonização hoje no mercado de trabalho, além de modificar, que não é muito a minha área, não é muito a minha praia, é trabalhar com rejuvenescimento, é trabalhar com técnicas eficazes que podem trazer resultados satisfatórios. O passo 6, Estela, que você perdeu, eu falei sobre as quantidades de produtos, tá? Eu falei sobre as quantidades de produtos que são utilizadas na prática. Então, não é excesso de produto que vai fazer com que você tenha resultados eficazes. Você precisa entender que, como profissional de saúde, eu, como biomédica esteta, preciso me posicionar dentro do mercado de trabalho, trazendo técnicas seguras. Por quê? Nós só conseguiremos encontrar solidificação dentro da nossa área quando nós conseguimos, de fato, realizar técnicas onde nós dominamos o nosso procedimento do início ao fim, conhecendo a anatomia, sabendo resolver as intercorrências, sendo éticos com os nossos pacientes, sendo verdadeiros e empáticos com a necessidade deles. A partir desse momento, quando você começa a entender todos os passos, quando você começa a entender qual forma você quer se posicionar no mercado de trabalho, você já vai ter uma visão diferente do seu paciente. Então, hoje no meu consultório, eu tenho sempre um objetivo de cumprir o meu método e de falar sobre os bioestimuladores de colágeno para os meus pacientes. Então, aquele paciente que vem apenas de forma isolada, querer fazer só um método em específico, querer fazer só um preenchimento labial e ele não quer tratar a pele dele, ele não é o perfil de paciente que eu atendo. O perfil de paciente que eu atendo é o perfil de paciente que gosta do meu método. É o perfil de paciente que gosta de tratar a pele, que quer rejuvenescer e que de alguma forma quer investir de forma correta. Eu sempre digo que pessoas inteligentes, elas investem em bioestimuladores de colágeno. Pessoas inteligentes, elas tratam a pele dentro da harmonização e não apenas fazem o que todo mundo faz. Então, se vocês estão aqui hoje assistindo essa live, eu tenho certeza que vocês estão buscando um método diferente. Vocês estão buscando para a rotina de vocês protocolos diferentes que possam trazer resultados muito bons, mas resultados diferenciados. E é isso que a gente precisa ser. Sabe aquela florzinha diferente no jardim? Sabe aquela pessoa que faz algo diferente que todo mundo não fez? Quando eu comecei a falar sobre bioestimulador de colágeno dentro da harmonização, todo mundo dizia, isso é loucura, isso não vai dar certo. E deu certo. Deu certo, eu criei meu método, eu replico o meu método. E com certeza eu vou levar esse método seguro, esse método eficaz e esse método que tem comprometimento com o paciente na harmonização facial muito mais além. Por quê? Eu entendi sobre a ideia, entendi que eu sou profissional de saúde, eu entendi que eu tenho uma função no tratamento das disfunções do paciente. E não apenas eu sou uma profissional que coloca um preenchedor, eu sou uma profissional que tenho corresponsabilidade com o meu paciente, eu preciso ser ética com ele. E a partir do momento que eu sei que determinado produto é melhor para a pele dele, eu tenho a obrigatoriedade de falar para ele na minha consulta. E é isso que o meu método faz e é isso que eu tenho feito
cada vez mais. Então, a live está chegando ao fim. O professor André, um grande abraço para ele, membro do Conselho Regional de Biomedicina 2, uma pessoa que eu gosto muito, que já me convidou para palestras e sempre lembra de mim quando se fala em estética. Então, muito obrigada pela participação. E ele falou aqui, tão determinante quanto o conhecimento técnico do biomédico esteta, é importante a disciplina do cliente em cumprir com as orientações. Exatamente isso. O cliente ele precisa ser instruído, ele precisa cumprir com as obrigações dele, mas muitas vezes, André, há uma falha do próprio profissional, que acaba não explicando para o paciente o que ele realmente precisa. E aí o cliente fica um pouco perdido. Então, é exatamente isso que você falou. O paciente ele também precisa cumprir com as suas obrigatoriedades. A Iracema colocou aqui, para quem é estudante, você indica que invista mesmo nos bioestimuladores para tratar o rejuvenescimento? Sim, os bioestimuladores, eles são o que vocês podem fazer de mais novo dentro da harmonização. Eles podem ser feitos na área corporal, na área facial e podem trazer resultados fantásticos para a harmonização de vocês, tá? Então, Maria, muito obrigada. Jane, obrigada pela presença. A Estela colocou aqui que vai ter aula comigo na pós. Ai, que massa. Muito obrigada. Com certeza iremos nos ver. Gente, só para finalizar, que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a minha live. Carla, beijo, obrigada pela participação, viu? Daqui a pouco o Instagram vai derrubar tudo aqui. Vejam só, diariamente eu estou fazendo conteúdos de mentoria. Então, amanhã tem mentoria, 21 horas, 9 da noite eu vou estar aqui de novo, fazendo uma mentoria gratuita com um profissional que participou de um processo seletivo que eu fiz essa semana aqui no Instagram. Então, eu vou estar falando, tirando todas as dúvidas desse profissional, como se eu estivesse fazendo uma mentoria que eu cobrasse, mas eu vou estar fazendo aqui. E vocês terão a oportunidade de assistir. Então, amanhã, 21 horas, já fiquem aí, coloquem o despertador de vocês, porque eu vou estar aqui me comprometendo com vocês para estar transmitindo conhecimento e ajudando aí outros profissionais a ingressarem na harmonização facial e se tornarem experts, certo? Jane falou aqui, vamos colocar os cílios. Estou precisando mesmo, porque aqui é filtro, viu? Eu tô sem nada de cílios. Inclusive, indico aí o trabalho de Jane para quem quiser, Caruaru, ó. Reposição de cílios e alongamento, extensão. A gente tem vaga para mentoria. A Milton tá falando aqui, sexta-feira, às 8 horas, tá? 8 da manhã, temos uma vaga. Então, quem tá aqui na live quer ser meu mentorando, manda um oi ou então me manda um direct, tá? Que a gente vai estar ainda selecionando, temos uma vaga. Vocês não podem perder essa oportunidade, porque se vocês fossem me pagar financeiramente por uma hora clínica minha para eu fazer essa mentoria, vocês estariam pagando não tão barato. Vocês terão a oportunidade de fazer essa mentoria comigo diretamente. Então, aproveitem, mandem aí um direct pra mim, tá? Horário às 8 horas da sexta-feira. O Hamilton tá falando que a gente tem ainda uma vaga. Então, quem puder, nesse horário, pede o link no direct da Geise. Pronto. Quem tiver a disponibilidade, pede o link no meu direct que a gente vai estar conversando. Certo? Você pode fazer sim, Jane, a mentoria, 8 horas da manhã da sexta-feira. Se você puder, será um prazer fazer a mentoria com você. Um grande beijo, Sueldo. Deus te abençoe. Estou super orgulhosa de você. E é isso, gente. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Fiquem ligados, porque vai ter live agora, nos próximos dias. O que eu tiver de conhecimento, esse conhecimento vai ser colocado aqui pra vocês. Porque eu não quero prender ele pra mim, eu quero dividir com vocês. E eu quero ajudar vocês na profissão de vocês. Queria muito ter tido essa oportunidade, como hoje eu tenho. Eu vou trazer isso aqui pra vocês com certeza. Matheus, beijo. Obrigada pela participação. Todo mundo que ficou até o fim, muito obrigada. Grande cheiro. Eu vou colocar lá no canal do Telegram um resumo desses 7 passos que eu falei aqui. Então, vai lá pro Telegram, esse resumo dos 7 passos. Um grande beijo. Até a próxima. Amanhã nós teremos mentoria, certo? Tchau, tchau. Vão dormir. Bom descanso. Deus abençoe.